E nesse mês de outubro, nós celebramos o Dia das Missões. Nós vamos conhecer um pouco da história do César Augusto. Ele é seminarista da Arquidiocese de Goiânia e atualmente ele está morando e atuando numa área missionária dedicada a Nossa Senhora do Rosário, localizada em Parintins, no Amazonas. Seu trabalho nessa região reflete o compromisso de levar a mensagem do Evangelho e o amor de Cristo às comunidades mais distantes e carentes. Bom dia, César. Olá, bom dia, Padre. Bom dia a todos que nos acompanham pela televisão. Que coisa boa, César, poder falar com você sobre missão nesse mês tão especial para a nossa igreja, vivendo aí o sínodo dos bispos lá em Roma, né, onde o Papa Francisco nos convida a viver essa sinodalidade. E eu queria começar lhe perguntando como tem sido a experiência de viver e atuar numa área missionária tão distante como a Amazônia, né? E o que mais impactou desde que você chegou aí? Bem, o povo sempre pergunta isso, né? Até que mesmo os que estão aqui na missão, né? Como que tem sido essa experiência por aqui? Eu digo que tem sido experiências novas, né? Desde coisas simples, né? Que para o povo aqui é coisa do cotidiano, como dormir na rede, andar de barco, né? Porque é um meio de transporte no qual facilita aqui e às vezes é o único, né? Porque nem todas as ilhas, né, digamos assim, são interligadas. Então, para chegar de um lugar a outro é através dos barcos, né? Mas tem sido uma experiência assim de encontro, né? Com as famílias, com as pessoas que eu visito, né? Que os padres também nos acompanham. Encontro não só com as pessoas, mas encontro com Deus também, né? Sem dúvida, as missões que eu fui realizando, né? Desde o início do ano, cheguei aqui em janeiro, retorno para minha terra em dezembro, né? As experiências e as visitas que eu fui fazendo ao longo do ano nas inúmeras paróquias, né? Eu não estou em uma paróquia específica, né? O bispo Dom José Albuquerque, bispo de Parintins, ele pediu que ao longo desse ano eu visitasse as cidades que pertencem à diocese. Então, desde o início do ano, praticamente todo mês eu passo por uma cidade diferente, uma realidade diferente, mas de encontro com Deus, né? De encontro com a misericórdia, né? Creio que, sem dúvida alguma, né? Reforça o nosso chamado, né? O meu chamado de Deus, né? Porque às vezes a gente pensa que existe só uma realidade na igreja, né? Falo por experiência, né? Em Goiânia existe uma realidade na qual às vezes também se faz presente aqui na Amazônia, mas é uma realidade que tem os seus, digamos assim, os seus contribuintes para dificultar um pouco mais, né? Principalmente essa questão da locomoção, né? Aqui na onde eu estou mesmo, né? Na área missionária Nossa Senhora do Rosário, fica na cidade de Parintins, porém no distrito do Mocambo, né? Distrito que pertence a Parintins. Aqui mesmo está num período de seca, né? Então os rios, o rio praticamente, ele baixa bastante o nível e às vezes as pessoas têm que andar 30, 20, 40 minutos até chegar a um outro lugar onde vai pegar o barco. Então você vê assim uma grande área de areia, né? Que você vai andando e na época da cheia é praticamente água naquele lugar e assim dificulta bastante para as famílias, né? Tudo encarece, né? Porque se torna mais difícil de chegar aos lugares e acaba que quando chega naquelas famílias mais carentes, elas sentem, né? Então, tem sido assim uma experiência de fato com a misericórdia de Deus, né? Sem dúvida alguma, levo daqui encontros com Deus, né? Através das pessoas, através dos irmãos que a gente vai conhecendo. César, você já falou de algumas dificuldades, né? Alguns desafios que vocês enfrentam para a evangelização, principalmente aí a questão da locomoção, mas eu queria que você pudesse elencar outros desafios que são enfrentados para a evangelização, para o serviço pastoral nessa região. Sim. Então, são regiões bem carentes também no sentido financeiro, né? Uma missão, por exemplo, que o padre realiza, né? Por exemplo, uma paróquia, pega a maior paróquia daqui, né?
Às vezes, a maior paróquia de Goiânia nem chega aos pés da maior daqui da Diocese de Parintins. São mais de 170 comunidades, né? Comunidades na cidade, comunidades ribeirinhas que ficam ao longo do rio e comunidades indígenas, né? Aqui na Diocese tem uma etnia, né, indígena que se chama Sateré Maué, né? E para o padre chegar até o lugar, ele tem que sair de si muitas vezes e também um custo financeiro, né? Normalmente as missões acontecem numa semana. Na parte da manhã o padre está em uma comunidade, na parte da tarde ele está em outra. E isso vai até de segunda até sexta, e no sábado ainda retorna para a cidade, para as atividades ali, né? Então, o desafio também de chegar na comunidade, porque eu falo porque eu vim de Goiânia, que tem muita coisa fácil, né? Aqui você chega numa comunidade, você tem que subir uma ladeira enorme, que você fica até com falta de fôlego, né? Teve até uma experiência parecida com isso, né? Numa das comunidades mais distantes da paróquia da cidade de Maués, chamada São Sebastião, que quando eu cheguei lá, né, estava no período da cheia ainda, né? Olha que eu vi assim aquela escadaria enorme para subir assim, chega, faltou fôlego, né? Tinha até umas senhorinhas descendo a escada assim com uma cuia, né? Alguma coisa assim na cabeça para buscar água, né? E eu fiquei assim, essa daqui tem mais fôlego, mais força do que eu, né? Então, são realidades como essas, né? E também por falta de sacerdotes, né? É uma das necessidades aqui, né? Algo que, inclusive, me impulsionou a pedir para fazer essa experiência missionária, né? Num dos testemunhos que eu vi de missionários, dizia, né, de uma realidade aqui na Amazônia, na qual uma diocese não ordenava um padre há mais de 20 anos. Nossa. Mais de 20 anos sem a ordenação de um padre. O clero da diocese praticamente são de missionários, né? E são poucos para uma realidade tamanha, né? Essa mesmo, né, que eu partilhei, né, da cidade de Maués. Lá são mais de 170 comunidades e são 4 padres. 4 padres para isso tudo. Num período de 1 ano, eles não conseguem visitar todas as comunidades, né? Então, às vezes a comunidade tem missa uma vez no ano, né? Nessa uma vez no ano é que eles renovam suas forças, né? Claro que os padres tentam, juntamente com a comunidade, manter uma vida de evangelização na própria comunidade, né? Tem os coordenadores, tem os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia. Algumas comunidades têm até mesmo sacrário, né? Mas não são todas, até porque às vezes é difícil até formar pessoas para ter esse zelo, né, com a Eucaristia, com as coisas de Deus. Então, são inúmeras as realidades, assim, né? Até mesmo nessa travessia, né? No decorrer desse ano, eu ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que quase perderam a vida por causa da travessia, que foram atravessar o rio, o banzeiro, né, que eles chamam, que são as ondas que são geradas pelo vento, né? O banzeiro às vezes é muito forte, chega a balançar o barco, né, a canoa, o que eles chamam aqui esqueci o nome agora, mas enfim, um pequeno barco que não cabe muitas pessoas, né? Balança e às vezes vira. Então, às vezes aqueles que não têm tanta habilidade com nadar acabam perdendo a vida, né? Nessas travessias que no decorrer desse ano, muitos até durante a missão, não que eu conhecia, né? Mas de pessoas que conheciam outros que acabaram perdendo a vida numa travessia de um rio, né? Por exemplo. Nossa. E como é o dia a dia das comunidades da área missionária de Nossa Senhora do Rosário e de que forma a igreja tem apoiado as necessidades espirituais e materiais dessas pessoas? Eu pergunto porque você já mencionou, né, a dificuldade. Muitas comunidades elas estão muito distantes e por vezes só tem celebração uma vez ao ano. Então, como é a organização interna, né, dos missionários que aí estão para o atendimento dessas comunidades? Pois bem, aqui na área missionária onde eu estou, ela é praticamente a mais carente aqui da Diocese de Parintins, né? Ela não consegue se manter por conta própria, precisa do auxílio da Cúria, né?
do bispo, das outras paróquias também. Mas, na medida do possível, o dia a dia que acontece com celebrações, tem celebrações na cidade, né? Aqui na onde eu estou mesmo, a realidade do Mocambo, né? A área missionária fica no distrito do Mocambo e na agrovila do Caburi. São realidades, assim, semelhantes ao mesmo tempo diferentes, né? Porque para chegar em uma até na outra são 35 quilômetros, mais ou menos, 1h20, 1 hora, pela estrada de terra, né? Algo que complica mais ainda que na área missionária, que o padre tem uma motinha, né? Uma motinha que é simples e às vezes ele tem que sair no meio da noite para conseguir atender a comunidade, a outra realidade do Caburi, né? Para atender o povo de lá também. Mas são celebrações no decorrer da semana e no mês se organiza uma missão para uma comunidade específica, né? Aqui são menos comunidades, ao todo, creio eu, são 20 comunidades. São umas 5 dentro da cidade, né? Dentro do território, assim, e o restante tudo nos ribeirinhos, né? Então, pelo menos uma vez por mês o padre se organiza, né? Ou uma vez por semana, depende da condição até do povo, que às vezes eles vêm buscar o padre aqui, né? Tem essa realidade também. Às vezes, como eu disse, a área missionária é carente, né? E às vezes a própria comunidade se organiza, fazem bingos, né? É muito costume do povo daqui organizar bingos para organizar a festa, né? Encontros, participação, né? Mas é mais ou menos assim, o dia a dia são celebrações específicas, né? O povo aqui tem muita devoção a Nossa Senhora também, né? Nossa Senhora do Rosário, que é o nome da área missionária aqui, mas outros títulos também de Maria, né? Então, eles rezam um terço em família também, tem adoração ao Santíssimo, pelo menos nas 2 comunidades maiores, nas quintas-feiras, né? Fora os encontros que às vezes acontecem também. Nessa comunidade específica que eu estou, dedicada a São João Batista, tem um grupo de jovens até, né? Então, eles se reúnem uma vez por semana, por exemplo, para cantarem, louvarem, ouvirem a palavra de Deus. Então, é mais ou menos assim a rotina aqui na onde eu estou. E de que maneira, César, esse trabalho missionário que você está vivendo tem moldado a sua vocação sacerdotal e a sua visão sobre o serviço ao próximo? Bom, sem dúvida, essa experiência missionária, né, reflete muito do que uma vez um bispo disse no encontro com inúmeros seminaristas, né, que dizia que a missão é sair de si e ir ao encontro do outro. Sair de si ao encontro do outro. Vindo para a Amazônia, eu saí totalmente do meu conforto, né? Saí totalmente daquilo que eu estava acostumado, que às vezes até me alegrava no coração, né? Mas ir ao encontro do outro tem me tornado mais feliz, né? Porque através da felicidade dos irmãos, né? Que é algo que é próprio de mim mesmo, quem me conhece sabe bastante, é essa alegria, né? O povo acha até interessante o sorriso, né? Sempre me dizem bastante, né? Dessa alegria que eu tenho. Mas que aos poucos vai me preenchendo, né? Eu estava ontem e hoje mesmo visitando uma obra social que trabalha com crianças, e hoje pela manhã, antes do encontro aqui, eu estava numa creche, né? Cantando, brincando, falando da palavra de Deus, partilhando, né? E isso me preenche, né? Isso cada vez mais me fortalece, né? E me ajuda a tomar uma decisão para a vida toda, né? Porque às vezes a gente passa, eu estou fazendo uma experiência aqui, de repente eu não gosto, de repente é aquilo, isso e tudo mais, mas não, né? Cada experiência que a gente passa na vida, sem dúvida alguma, Deus quer nos ensinar algo, né? E aos poucos eu vou percebendo que Deus tem me mostrado, né, nesta missão, e sem dúvida fortalecendo no meu chamado, né, nessa decisão para a vida toda, né? Um sim diário que a gente dá. Sem dúvida tem contribuído muito para essa missão e para esse sim que um dia eu darei a Deus diante da comunidade, diante do altar, né? Amém, César. E nós agradecemos pela sua partilha, né? É interessante que aconteça essas partilhas para que quem está em casa possa conhecer também a missão da igreja,
que não se restringe somente às nossas realidades paroquiais, onde nós estamos, mas vai muito além, né? São realidades. O nosso Brasil é enorme, a vivência da fé, ela se dá de maneiras diversas. E como nós acabamos de ouvir você falar, no Amazonas é muito difícil as realidades, né? E se faz necessário missionários. Não somente missionários locais, mas também missionários que saiam, que tenham a coragem de sair e ir ao encontro do outro, como assim você falou, de forma tão sucinta e bonita, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua missão aí no Amazonas, que, de fato, o Espírito Santo possa te conceder sempre a alegria que vem de Cristo e poder levar essa alegria também ao coração e à vida de tantas pessoas. Amém. Eu que agradeço até a oportunidade de estar aqui, né, na TV do Pai Eterno, né? Minha mãe acompanha bastante. Inclusive, muitas famílias que eu visitei aqui, quando eu chegava, estava ligado com a TV Pai Eterno, né? Que coisa então, boa. sem dúvida, vocês, né, como evangelizadores também, através das mídias sociais, da televisão, têm chegado a muitas famílias, né? Inclusive nas comunidades ribeirinhas, onde o padre não vai, às vezes vai uma vez por ano, vocês conseguem entrar todos os dias, né? Amém. Então, amém. sem dúvida, é uma obra de evangelização que tem alcançado muitos corações. Exatamente, César. Então, nossa gratidão a você.